E vamos lá, né? A palavra de Deus, a parte mais importante de um culto é a palavra de Deus, né? Então nós vamos para ela agora. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 7. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Nós vamos ler a partir do verso 24. Mateus capítulo 27, a partir do verso 24. Texto muito conhecido, tenho certeza que você já leu muitas vezes. Eu vou ler na versão NVI, tá bom? Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. Se você achou, você vai dizer um amém aí. Amém. Glória a Deus. Diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Eu gosto sempre de falar o contexto que o texto está inserido. Eu gosto muito de falar isso aí. Eu ensino muito para o pessoal lá da nossa igreja, para os membros da nossa igreja lá. Toda vez que você for ler um texto, procura compreender também o contexto que o texto está inserido. E essas palavras de Jesus, esse texto aqui, que são as falas de Jesus, estão inseridas no contexto do Sermão do Monte, famoso Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, né? Que eu chamo de regimento interno do Evangelho, né? Mateus 5, 6 e 7. E no final desse sermão, Jesus ele fala, portanto, né? Ou seja, diante de tudo que eu falei, diante de tudo que eu disse para vocês aqui, e a gente sabe que Jesus ele falou de vários assuntos dentro do Sermão do Monte. Ele falou sobre oração, ele falou das bem-aventuranças, ele falou da hipocrisia, ele falou do ato de julgar, ele falou de vários assuntos, ele falou do jejum. Então, diante de tudo que Jesus disse, diante de tudo que eu falei para vocês, quem ouve estas minhas palavras e as pratica. Então, esse texto é a conclusão do Sermão do Monte. Ali Jesus estava no final desse sermão. E eu acho interessante que quando Jesus ele queria fazer uma aplicação dos seus ensinos, uma demonstração um pouco mais abrangente dos seus ensinos, ele usava muito elementos da época, ele usava muito as circunstâncias da cultura que ele estava inserido naquele tempo. Você pode ver que Jesus ele falou sobre várias coisas e usando figuras de linguagem como semeadura, agricultura. Nós vemos Jesus usando vários elementos assim, e nesse caso Jesus ele não faz diferente. Nesse momento aqui ele vai fazer uma analogia de uma construção. E as casas que eram feitas naquela época não eram como são feitas hoje, né? Não eram feitas de tijolo como são feitas hoje. Elas eram feitas de uma espécie de barro endurecido, um material, um barro que
era mais endurecido, mas era mais frágil, né? Tanto que os ladrões, quando eles assaltavam essas casas, eles faziam buracos nessas paredes, de tão frágil que essas casas eram. Por isso que era tão importante a questão do alicerce, era tão importante a questão da base, porque as casas eram muito frágeis. E quando Jesus ele fala dessa casa, ele fala desse homem prudente, esse homem insensato, e ele fala dessa casa, eu me lembro da nossa vida, porque a nossa vida é uma vida frágil. A nossa vida é uma vida perecível. Nós, seres humanos, nós somos criados do pó, fomos formados do pó. Então nós somos frágeis. A própria Escritura diz que nós somos como a flor que hoje nasce no campo e amanhã lançada no fogo. Então, isso é a nossa vida. E nós precisamos entender que a nossa vida ela precisa estar firmada num alicerce firme. Primeira coisa que eu quero te falar nessa noite é que a sua vida precisa estar firmada em algo firme. E nós sabemos qual que é esse alicerce, que é a palavra de Deus. Sua vida, minha vida, a nossa vida precisa estar firmada na palavra de Deus. E Jesus ele começa a falar sobre dois construtores. Ele vai falar do prudente e ele vai falar do insensato. E a gente vai falar um pouquinho, a gente vai mergulhar nesse texto. E Deus, eu tenho certeza que Ele vai falar conosco. Se eu fosse dar um título para essa mensagem, eu colocaria Firmados na Rocha, que é o que todo o Filho de Deus precisa estar. Você precisa estar firmado na rocha que é Jesus Cristo. Todos nós precisamos, porque nós já entendemos que a nossa vida é uma vida frágil. E o que nos dá segurança, o que nos dá firmeza, é aonde estamos firmados. Então Jesus ele começa a falar primeiro desse homem prudente. É óbvio que quando nós vamos construir as nossas casas aqui, né? Quando nós vamos construir a nossa casa, nós não vamos procurar um terreno qualquer. Nós vamos procurar um terreno firme, um terreno com uma terra boa. Por quê? Porque senão ela não suporta a estrutura que vai ser construída em cima dela. Então a vida do cristão, irmão, é uma vida de construção contínua. Nós estamos construindo. O próprio apóstolo Paulo ele vai falar em 1 Coríntios que ele, como um sábio construtor, lançou o alicerce. E ele diz que cada um constrói sobre esse alicerce. Ele diz, veja como cada um está construindo sobre esse alicerce. Então a vida de um filho de Deus, quando você entregou sua vida a Cristo, foi lançado esse fundamento para você. E agora a sua vida precisa ser construída em cima desse alicerce. E a Bíblia vai falar que aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Uma coisa que nós enxergamos nesse texto é que é o seguinte, algumas semelhanças entre os dois construtores. Os dois ouviram a palavra. Os dois ouviram a palavra. Os dois estavam construindo. Provavelmente as casas eram iguais. A tempestade veio para os dois. Então você percebe que há algumas semelhanças, mas também há algumas diferenças. A tempestade veio para os dois, mas foi apenas um que caiu.
Os dois ouviram a palavra, mas apenas um praticou o que ouviu. E, irmãos, não basta só nós ouvirmos a palavra de Deus. Se nós ouvimos, mas não praticamos o que estamos ouvindo, nós estamos como esse homem insensato que está construindo a casa sobre a areia. Nós estamos no ano de maravilhas, amém? Mas nós não vamos experimentar maravilhas de Deus se nós sermos apenas ouvintes da palavra de Deus. Nós não vamos ter uma vida de maravilhas diante de Deus se nós somos apenas ouvintes. Tiago vai dizer: não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes de toda a palavra. Porque aquele que ouve a palavra e não pratica é semelhante a um homem que contempla a sua face no espelho e vai embora. E quando vai embora, se esquece daquilo que viu. Então a gente precisa entender que não basta somente fazer parte de um ministério. Não basta simplesmente fazer parte de algum setor da igreja. Talvez há alguém aqui nessa noite que se faz essa pergunta: nossa, parece que entra ano e sai ano, a minha vida é a mesma coisa. Mas eu faço parte da comunidade Águas Vivas. A minha família inteira faz parte de uma determinada igreja. Eu já fiz os seminários. Eu já fiz seminário Caminho de Deus e parece que as coisas não mudam. Mas eis a pergunta: você tem praticado tudo aquilo que tem ouvido? Você tem praticado tudo aquilo que você tem ouvido sair desse púlpito aqui? Você tem praticado tudo aquilo que você tem ouvido nos seminários? Porque eu tenho uma notícia para você. Se você não tem praticado aquilo que tem ouvido, você se enquadra no perfil desse homem insensato, que está edificando a sua casa sobre areia. Mas talvez você pense assim: mas pastor, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Isso é verdade. Mas a fé que é gerada pelo ouvir te impulsiona também a uma ação. Porque Tiago também diz que a fé sem obras é morta. Espera aí, pastor, mas como assim? Então eu sou justificado por obras? Não. Mas a fé, ela é seguida por obras. A fé é seguida por ações, pela prática. Se eu tenho uma fé apenas de falar, leia depois Tiago capítulo 2. Se a minha fé é apenas de falar, irmão, ela não é a fé genuína, a fé bíblica, porque a fé bíblica, ela é seguida por práticas. Então não basta apenas eu ouvir. Louvado seja Deus, nós estamos lá na nossa igreja, nós temos um plano de leitura bíblica. 90 dias, estamos terminando o Novo Testamento. E já vamos engatilhar e já vamos para o Velho Testamento. Em um ano a gente vai ter lido a Bíblia toda. Mas irmãos, há pessoas, isso é muito bom, louvado seja Deus, mas eu sempre deixo claro para eles: muito mais do que ler, mas pratiquem tudo que vocês estão lendo. Porque, irmãos, eu conheço muitas pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa. Conhecem muito mais do que eu. Que sabem falar o texto de cor. Mas as suas práticas não condizem com nada daquilo que estão falando. Então aqui Jesus está deixando algo muito sério aqui. Porque Ele está deixando claro, diante de tudo que eu falei para vocês, se vocês, aquele que ouve as minhas palavras e pratica,
Irmão, toda a Escritura quer te impulsionar à prática. Toda a Escritura quer te impulsionar a uma ação. Toda a palavra de Deus que foi direcionada a homens de Deus foi direcionada para uma ação. Você já reparou isso? Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Foi a mesma coisa a Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Peça ao meu povo que marche. Jesus para Pedro: vá para onde as águas são mais profundas, Pedro. Toda a palavra de Deus, irmão, ela impulsiona para uma ação. Se nós estamos apenas sendo ouvintes, irmão, isso não vai gerar mudança na nossa vida. Preste atenção, não estou dizendo que você não pode ouvir a palavra, não estou dizendo, você está ouvindo aqui a palavra nessa noite, mas deixa eu te dizer uma coisa: se após esse culto, da porta para fora, você não entender que você precisa colocar em prática tudo que você está ouvindo aqui, irmão, a sua vida vai continuar sendo a mesma. E eu sempre digo, não adianta dizer está amarrado. Quando Jesus termina de contar a parábola do bom samaritano, ele pergunta para aquele homem: qual desses demonstrou amor para com aquele homem? Ele diz: aquele que foi bom para ele. O que ele disse? Então vai e faça a mesma coisa. Olha Jesus impulsionando aquele homem a fazer a mesma coisa. Então mostra por ações, faz a mesma coisa. Por quê, irmão? Senão nós vamos ser como esse homem que Tiago disse, no capítulo 2 da carta dele. Nós estamos contemplando a face no espelho, nós estamos aqui, nossa, que culto maravilhoso, que palavra abençoada, mas aí amanhã é segunda-feira e a gente se esquece de tudo aquilo que ouvimos. Não, irmão, a palavra ela nos impulsiona a uma ação. E aí, é a lei da física, uma ação vai gerar uma reação. Por quê? Uma ação sua vai gerar uma reação. Que qual vai ser essa reação? Aí você sim, de fato, vai experimentar as maravilhas de Deus. Mas para isso nós precisamos sair do campo da teoria, irmão. Porque deixa eu te falar, eu vou te falar uma coisa. Fala a verdade, é muito bom você ouvir Jesus falando sobre perdão, é ou não é? É muito bom. Que palavra! É muito bom você ouvir Jesus dizendo assim: vocês ouviram o que foi dito? Amem os seus amigos e odeiem seu inimigo. Eu, porém, vos digo, amem aqueles que vos odeiam. Nossa, quando nós ouvimos isso, nós falamos: uau, olha as palavras de Jesus. Tá, mas e a prática? Uma coisa é você ouvir Jesus falando de perdão, outra coisa é Jesus mandar você fazer a mesma coisa. É me mandar fazer a mesma coisa. Todas as palavras, irmão, nas Escrituras, toda palavra, tudo que Jesus disse, Ele disse. Ele disse assim: eu vos dou um mandamento novo. Amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Como que um discípulo é conhecido? O próprio Jesus falou: nisso todos saberão que vocês são meus discípulos. Irmãos, as pessoas não percebem que somos discípulos de Jesus, não é quando estamos frequentando todo domingo o culto. Por favor, não estou desprezando aqui o congregar, não é isso que eu estou falando. Mas as pessoas não verão que somos discípulos de Jesus, não é quando simplesmente estamos indo a um culto.
quando talvez estamos fazendo um seminário Caminho de Deus, quando estamos vindo no Conexão aos sábados. Elas vão ver que nós somos discípulos de Jesus é quando exercemos o amor. Olha a ação, olha a prática, como que está acontecendo aqui, como que a nossa igreja ela é engajada, uma ação, ela está indo aonde o Evangelho precisa ir, uma ação, é a prática, porque Jesus não quer que a gente fique só na teoria. Então nós devemos não apenas ouvir a palavra, mas praticá-la. E quando nós praticamos, nós somos como esse homem prudente. Aí a gente está construindo sobre a rocha. Estamos construindo a cada dia sobre essa rocha, sobre o alicerce firme. E a nossa vida vai sendo edificada. E nós vamos crescendo em Cristo. E nós vamos crescendo mais e mais em Cristo. E a gente vai amadurecendo mais e mais em Cristo. E a gente vai crescendo em amor, crescendo em graça, crescendo em conhecimento. Por quê? Porque nós estamos saindo do campo do ouvinte e entrando para os praticantes. Nós praticamos. Na igreja primitiva, começaram a apelidar os seguidores de Jesus. Era uma espécie de apelido, cristãos, pequenos cristos, porque as ações deles eram muito parecidas com Jesus, nas suas ações. Irmão, a palavra precisa gerar uma ação. Se a palavra não está gerando ação, tem alguma coisa errada aí. Não com a palavra, não é a palavra, mas talvez com quem está resistindo a ela. Quantas vezes nós já ouvimos sobre perdão? Quantas vezes nós já ouvimos sobre arrependimento? Quantas vezes nós já ouvimos sobre santidade? Quantas vezes nós já ouvimos sobre princípios básicos da fé? E talvez muitas vezes nós continuamos letárgicos diante disso. Não, irmãos. Se a gente continua inerte diante de tudo que estamos ouvindo, nós não estamos construindo sobre a rocha, nós estamos construindo sobre a areia. E como eu falei, a tempestade veio tanto para o prudente como para o insensato. Por quê? Porque o fato de estarmos na rocha não significa que as tempestades não vão vir. O fato de estarmos alicerçados na rocha não significa que os ventos não vão soprar, que a tempestade não vai bater de frente com a nossa casa. Porque o evangelho não é amuleto da sorte contra mal olhado, contra doença, contra nada disso. A tempestade bateu para as duas casas. Mas a diferença é que quem estava no alicerce, o prudente que está no alicerce, o vento pode até soprar, a enfermidade pode até bater na porta, a crise pode até vir, mas aquela casa permanece de pé. O sol brilhou para as duas casas, irmãos. O que revelou aonde os dois estavam firmados foi a tempestade. Aí às vezes a gente fica se perguntando assim: se Deus é amor, por que Ele permite o sofrimento? Se Deus é amor, por que Ele permite que a crise bata na minha porta? Se Deus é amor, por que Ele permite que a tragédia talvez bata na minha porta? Irmãos, eu vejo nesse texto que uma das respostas é muitas vezes: Deus permite o sofrimento bater na nossa porta para que a gente saiba onde nós estamos firmados.
para que a gente saiba aonde nós estamos com os nossos fundamentos. Porque, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Quando o sol está brilhando no céu, irmãos, tudo é muito bom. Mas nós vemos em toda a Escritura, nós vemos momentos em que Deus prova o seu povo. Para que ele saiba alguma coisa? Não. Mas para que você saiba. Não para que ele saiba, como se ele, então é isso. Não, é para que você saiba. Então muitas vezes Deus permite o sofrimento para que você saiba onde você está firmado. Se nós estamos apenas ouvindo, irmãos, as palavras de Jesus, irmão, na hora que a crise vier, o sofrimento bater na porta, e nós temos vários textos nas Escrituras que nos deixam claro que esse dia, irmão, ele pode acontecer na nossa vida. Eclesiastes vai dizer o quê? Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha o dia mau. Não diz que o dia mau não vai vir, que talvez venha, antes que venha. E que você não diga, não tenho neles contentamento algum. Irmãos, nós não estamos isentos, mas nós temos a certeza de um Deus que está conosco. Se nós ouvimos e praticamos tudo aquilo que estamos ouvindo, aí nós firmamos a nossa vida na rocha. E aí quando a tempestade bate, irmão, quando vem os períodos de angústia, aí nós lembramos do Salmo 46, que vai dizer o quê? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Não é da angústia, é na angústia. Então eu entendo que aquele que ouve as palavras de Jesus e as pratica, Deus se torna um socorro bem presente para essa pessoa na angústia. Deus se transforma numa fortaleza para essa pessoa na angústia. Deus se torna uma fortaleza para essa pessoa no meio do luto, no meio da dor, no meio da crise, no meio da decepção. Ele se torna companhia dentro da fornalha. Preste atenção, Deus não livrou aqueles 3 homens da fornalha, mas estava dentro da fornalha com eles. Irmãos, a tempestade bateu tanto para o insensato, como para o sensato. Mas somente o sensato permaneceu. Nós estamos sujeitos, enquanto estivermos nessa vida, nós estamos sujeitos a sofrimentos, mas o próprio Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus não disse que estaria somente em dias específicos, ele disse que estaria todos os dias. Tanto no dia bom como no dia da tempestade. E o texto continua dizendo que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu. Por que que não caiu? Talvez tem pessoas aqui que já passaram se perguntando, gente, eu já passei por tanta, como que eu consigo ainda, como é que eu estou conseguindo ainda ficar de pé? A resposta, porque tinha seus alicerces na rocha. Por outro lado, talvez tem pessoas aqui que já passaram por tempestades tão fortes até aqui,
E talvez em alguns momentos até caiu. Por quê? Porque talvez os seus pés não estavam alicerçados na rocha, como deveria estar. Talvez você confiou na areia, num terreno arenoso. E sabe o que eu vejo que representa esse terreno arenoso? Talvez são os seus conceitos, as suas convicções. Acaba se tornando crente Gabriela, já viu? Eu nasci assim, sou assim, vou morrer assim. E aí, o vento bate, você cai e se pergunta: por que aconteceu isso comigo? Por que entrando e saindo a mesma coisa? Por que virou um círculo vicioso isso? E o Senhor está te falando essa noite. Porque você talvez está sendo essa pessoa que está ouvindo, mas está se contentando só de ouvir. O tema é Bíblia, voz de Deus. Mais uma vez Deus está falando conosco. E Ele nos faz uma pergunta: até quando alguns de nós vamos continuar no campo do ouvinte, só ouvindo, só ouvindo, só ouvindo, só ouvindo e só ouvindo? Até quando a gente vai ficar nesse contexto? Mas o Senhor está nos chamando para ir para o contexto de que? Não, o Senhor me chamou para perdoar quem me ofendeu, então eu vou perdoar. O Senhor me chamou para abandonar esse pecado que vira e mexe me rodeia, então eu vou abandonar, sim. O Senhor já me falou para abandonar o orgulho, porque a Bíblia diz que Ele resiste o orgulhoso. Ele já falou para abandonar o orgulho, eu vou abandonar o orgulho. É a prática, irmão. A palavra, ela nos chama para praticar o que estamos ouvindo. Senão a nossa vida se torna um círculo vicioso. E o Senhor quer mudar esse estágio na nossa vida, amém? O Senhor quer mudar esse estágio na sua vida. O Senhor quer mudar esse estágio na minha vida. Porque deixa eu te falar uma coisa, a palavra sempre vai começar falando com o pregador, irmão. E eu comecei esse ano pensando nisso. Existem algumas áreas, e eu falo disso de mim mesmo. Tem algumas áreas na minha vida que eu preciso sim ir para a prática. Que Deus falou já comigo esse início de ano. O ano é de maravilhas, irmãos, mas só vive maravilhas quem pratica a palavra de Deus. Quem ouve a voz de Deus e pratica, não apenas ouve. Quem ouve e pratica, irmão, está edificando na rocha. O que garante, olha só, o que garante nossa permanência diante das turbulências da vida é se estamos edificados em Jesus e em sua palavra. É isso que vai determinar. Talvez tem pessoas aqui que estão no meio dessa tempestade. E no meio dessa tempestade o Senhor fala com você nessa noite: firma os teus pés na rocha. Firma os pés na rocha. Talvez tem gente aqui que a casa está quase desabando. E o Senhor diz: firma teus pés na rocha. Porque a sua vida, e aí eu lembro do que Jesus fala em João 15: sem mim, vocês não podem fazer nada. Você não pode fazer nada, irmão. Até quando vai ficar agarrado nos seus conceitos aí? Até quando vai ficar agarrado nesse terreno arenoso aí? Até quando vai ficar aí? E hoje isso pode mudar. Não é amanhã,
É agora, é hoje, é nesse momento. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Mas caso você não tome essa decisão, os ventos sopram, cai a chuva, sopram os ventos e dão contra essa casa. E a Bíblia diz: e ela caiu, e foi grande a sua queda. Se coloca de pé no teu lugar, querido. Que tipo de tempestades podem ser essas? Como eu disse, essa casa é a nossa vida. E a nossa vida abrange muitas coisas. Abrange o nosso casamento, abrange o nosso relacionamento com os nossos filhos, abrange o nosso relacionamento com os nossos irmãos na fé, abrange o nosso relacionamento social, nosso trabalho. Talvez, irmãos, você está passando alguma turbulência, talvez aqui, não sei, no teu casamento. Está passando alguma tempestade no seu casamento. E está batendo de frente com a tua casa. E o Senhor fala com você nessa noite: firma teus pés na rocha. Talvez você está passando alguma tempestade em um relacionamento com alguém que te ofendeu. E você já ouviu tanto aqui as palavras de Jesus sobre o perdão. Até hoje você não tomou uma postura com isso. Mas se você tomar a decisão de hoje, praticar o perdão na sua vida, essa tempestade vai passar e você vai permanecer de pé. Irmãos, tudo é uma questão de você passar a pôr em prática a partir de hoje o que você ouve, o que você está ouvindo, o que você está lendo. Irmão, isso é muito sério. Tem muita gente que é PhD de Bíblia, que conhece Bíblia, que vai para o inferno, irmão. Tem muita gente que ouviu a Bíblia a vida inteira, que não tomou uma posição e que vai para o inferno, irmão. E que quando chegar diante do trono branco, essa pessoa talvez vai falar assim: mas eu conheci a Bíblia toda. Eu sabia de tudo, eu preguei para todo mundo. Mas aquelas palavras não geraram vida naquela pessoa. Está percebendo como é que a prática, você praticar o que você está ouvindo, irmão, é tão importante? Talvez tenha alguma área aí, talvez o Espírito Santo, através dessa palavra, está mostrando para você alguma área da sua vida que essa tempestade está batendo, ó. Talvez Ele está mostrando agora nessa noite para você. Eu queria que você curvasse a sua cabeça nessa hora. Eu poderia, irmão, olha, eu tinha pregação aqui para 2 horas aqui, mas como o tempo não me permite, e Deus não precisa de 2 horas para agir, eu fiz o que tinha que fazer, eu lancei a semente, só isso. Agora quem faz é o Espírito Santo. Mas o Senhor faz uma pergunta para nós aqui, para alguns aqui: até quando nós vamos ficar no campo do ouvinte, só ouvindo? Só ouvindo? Talvez tem crente aqui de 10, 12 anos, 15 anos que está só ouvindo, e você dentro de você se sente: mas parece que a minha vida não muda. Tantos anos proféticos que já foram profetizados aqui através do nosso pastor. Talvez você não tenha experimentado nada. Por quê? Talvez o Senhor está te mostrando hoje: filho, é porque você só está ouvindo minhas palavras. Quando é que você vai pôr em prática o que você está ouvindo?
quanto você vai ficar edificando na areia, se enganando, confiando na força do seu braço? Jeremias vai dizer o que? 17:5: maldito o homem que confia no homem, na sua força, que confia na sua própria força, que confia em si mesmo. Irmão, teu coração é enganoso. Quando você ouve o seu, meu Deus, quando você ouve, apenas ouve e não pratica, você está querendo dizer assim: Jesus, é até bonito o que você fala, mas eu não confio que se eu fizer vai dar certo. Porque quem ouve e pratica é porque sabe, se Ele está falando para eu fazer, é porque é o certo, e se eu fizer, eu sei que vai dar certo, porque Ele não mente. Se Ele falou que se eu liberar perdão para quem me ofendeu, isso eu vou ser liberto disso, eu vou ser liberto sim. Se Ele disse que é para eu andar em santidade, eu vou andar em santidade sim. Se Ele disse para eu parar de fazer, porque isso vai me fazer mal, eu vou parar, porque se Ele falou, Ele não mente. Porque o ouvinte que apenas ouve, ele é desobediente. Não adianta ouvir apenas, você tem que obedecer o que você está ouvindo. É tempo de nós obedecermos o que estamos ouvindo da parte de Deus. Porque desobediente não vai ouvir o som da trombeta. Desobediente não vai ouvir o som da trombeta, irmão. Essa ruína dessa casa do insensato, essa ruína muitas vezes não vai acontecer nessa vida, vai acontecer no grande trono branco. Talvez não vai acontecer nessa vida, vai acontecer naquele dia. E aquela ruína, meu Deus, quantas pessoas vão experimentar dessa ruína nesse dia? Não, irmãos, não dá mais tempo. Jesus está às portas, irmão. E é só quem está edificando na rocha que vai ouvir o soar da última trombeta. É só quem está edificado na rocha é que vai subir e se encontrar com Ele nos ares, e vai ouvir dele: servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Mas isso é para os prudentes, para os sábios construtores que estão edificando. A pedra que os edificadores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Nós encontramos essa rocha, irmão. Até quando a gente vai ficar só olhando para essa rocha? Até quando que a gente vai fazer quê? Eu vou subir sobre essa rocha e vou edificar minha vida sobre ela. Porque o céu, irmão, eu não quero ser um observador, eu quero ser um participante. Eu não sei você, mas eu quero participar daquele dia. Eu não quero ser observador, não. Mas você só vai ser participante se você estiver edificando a sua vida na rocha, se você estiver cumprindo, fazendo tudo aquilo que você está ouvindo da parte dele. Faz uma oração aí diante de Deus. Fala. Se você está edificado na rocha, essa palavra é para você edificar mais ainda, para o teu coração encher mais de temor ainda. Mas se você está ouvindo essa palavra nessa noite e está entendendo assim: meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? E eu achando que eu estava vivendo o evangelho. E Jesus está falando para você: você não está vivendo nada, rapaz. Para com isso, chega, já deu. Já deu, para. Não dá mais tempo.
Sai da areia, vai para a rocha hoje. É hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não estou falando aqui no nome da comunidade Águas-Vivas, não. Em nome de Jesus. Por favor, eu rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, sai da areia, vai para a rocha agora. Vai para lá e fica lá e edifica lá. O sol pode estar brilhando agora, mas a tempestade pode vir amanhã, pode vir daqui a pouco, e aí? Você só vai vencer, a sua vitória vai depender aonde você está edificado. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos pedir perdão ao Senhor, meu Deus. Primeiro, pelas vezes que nós confiamos na nossa capacidade, na nossa força, começamos a edificar nossa vida na areia e não demos ouvidos para aquilo que o Senhor nos falou. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes que entrava ano e saía ano, a gente só ouvia. Nos perdoa, Senhor. Mas nós não queremos mais ficar apenas no campo dos ouvintes, ó Deus. A partir de hoje nós queremos praticar tudo que estamos ouvindo aqui, ó Deus. Porque a palavra só gera vida naquele que obedece. Guarda isso. A palavra só gera vida naquele que obedece. Ó Pai, nós queremos que a Tua palavra gere vida em nós, mas só vai gerar vida a partir do momento que nós dissermos: cumpra, Senhor, a Tua vontade em nós. A partir de hoje, Pai, nós queremos obedecer a Tua vontade, cabalmente, literalmente, tudo aquilo que o Senhor disse, nós queremos obedecer. E a partir disso, Pai, edificarmos a nossa vida no lugar certo, em nome de Jesus, ó Pai. Você pode levantar sua mão direita aos céus e agradecer por essa palavra. Você pode agradecer, aumentar o volume da tua voz e falar: Jesus, obrigado, obrigado. Talvez você veio nessa noite querer ouvir uma palavra: ai, vai ficar tudo bem. Não, o Senhor está dizendo nessa noite: se você não entrar agora no campo da obediência, não vai ficar bem. Mas se você a partir de hoje obedecer as minhas palavras, você vai romper, e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti por essa palavra. Nós agradecemos a Ti pela Tua santa palavra, que sempre fala conosco. Ó Pai, em nome de Jesus, nós renovamos a nossa aliança contigo, e nós queremos, ó Pai, declarar que ficaremos, ó Pai, seremos fiéis a Ti até o fim, em nome de Jesus. E nós, Pai, estamos agora firmados na rocha, e nós nunca vamos sair da rocha eterna que é o Senhor, em nome de Jesus. E se você crê, você vai dar uma salva de palmas a Jesus nessa noite, e vai dar um brado de louvor a Ele, a honra e a glória e o louvor pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor Elan, pela alegria de estar aqui, o privilégio de estar aqui. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.